Olá pessoal, hoje a nossa aula será sobre a eletrólise quantitativa e que se baseia em dois processos, a eletrogravimetria e a coulometria. Esses dois processos analíticos, eletroanalíticos, embora de extrema eficiência do ponto de vista de limite de detecção, ambos esses dois métodos, ele é possível simplesmente a quantificar moléculas, ele é como um subproduto da eletrólise. Então, nós vamos discutir um pouco o evento da eletrólise. Eletrólise é um dos processos eletroquímicos de maior utilização na indústria. Bom, então, é o sistema, uma célula eletrolítica onde ocorre tanto a eletrólise ou qualquer outro processo derivado dela, é o clássico que nós conhecemos, nós temos aqui o ânodo e o cátodo, onde você tem os elétrons indo do sentido do ânodo para o cátodo, e isso é um sistema que nós podemos determinar como se fosse uma bateria. E aí você tem a movimentação de elétrons nesse sistema. Então, essa célula eletrolítica, na realidade, são dispositivos nos quais nós aplicamos uma força eletromotriz externa. Esse sistema é alimentado, não é espontâneo, assim como a voltametria, diferente da potenciometria, que é um sistema espontâneo. Aqui, então, nós temos, com a aplicação dessa força eletromotriz, um fluxo não espontâneo de íons dentro dessa solução. Esse é a maneira como funciona, por exemplo, uma bateria, de qualquer tipo de bateria. Então, os cátions eles se dirigem para o polo negativo, eletrodo negativo, e os ânions se dirigem para o polo positivo, eletrodo positivo, que é conhecido como ânodo. Esse é o sistema, basicamente, no que nós chamamos de uma célula eletrolítica. A eletrólise, o grande aposta de processos de eletrólise, como ferramenta química, não como química analítica, é a produção de hidrogênio, que já foi uma aposta grande, ainda é uma aposta grande de carro a hidrogênio. Começa a ser até uma realidade já no Brasil você ter carros ainda a um custo alto, devido ao quê? Devido ao alto preço do eletrodo que produz o hidrogênio. E também, claro, a dificuldade de você do manuseio do hidrogênio como combustível. Mas existem várias plantas de produção de gases baseado em eletrólise. Bom, então, o que é eletrólise? Nada mais e nada menos que a quebra ou a separação de espécies e a transformação por reação. Transformação essa devido à força eletromotriz que você aplica ao sistema, e você vai então fazer o que nós chamamos a decomposição ou a organização, depende se é oxidar, se é reduzir o que você está fazendo para produzir essa espécie. Então, são reações que ocorrem na superfície do eletrodo. Também, novamente, não ocorre na solução. Por exemplo, a evolução de hidrogênio e oxigênio a partir da água, em meio alcalino ou em meio ácido, ele se dá na superfície do eletrodo, ela não se dá no meio da solução. Então, você vê evoluindo o hidrogênio em um dos eletrodos, e no outro eletrodo vai evoluir o oxigênio, e você vai decompondo a partir da água com um material e uma força eletromotriz. Então, por que você precisa da eficiência do eletrodo? Porque você tem que gastar pouca energia para produzir o hidrogênio, senão esse hidrogênio vai ser tão caro que não tem sentido você gastar quilowatts e quilowatts de energia para produzir alguns metros cúbicos de hidrogênio. Para você usar o mínimo possível de energia, você tem que ter um eletrodo extremamente eficiente. Então,
Esse é um dos limitantes e uma das linhas de pesquisa, né, que o mundo faz aí há décadas na produção de hidrogênio, por exemplo, né? Porque todas essas reações, elas são reações não espontâneas, quer seja para a evolução de hidrogênio, quer seja para a deposição, né, de metais, que é outra área, né, muito conhecida e muito utilizada, né, do princípio de eletrólise, né, na área de materiais. Mas do ponto de vista, né, a eletrogravimetria e a coulometria, eles são moderadamente sensíveis, como eu disse, né, não são largamente utilizados devido, né, a alguns entraves, né, e também da dificuldade de você ter eletrodos com vida longa. Esse é um dos problemas, né, de você usar métodos analíticos. Nem sempre os eletrodos têm uma vida longa, né, e às vezes o preço não é tão acessível, né. Isso eu não estou mais falando de eletrólise, mas de um processo como um todo, que envolvendo tanto a gravimetria, mas aqui uma gravimetria pela aplicação da diferença de um potencial, né? O que é a gravimetria que nós vimos nas primeiras aulas, né? São reações que você produz um precipitado. Simplesmente você, quando nós misturamos, né, cloreto de sódio com nitrato de prata, sem nenhuma energia fornecida, nós formamos o quê? O precipitado, que é o cloreto de prata, né? Aqui nós estamos falando em sistemas que não ocorre naturalmente uma reação gravimétrica, né? Nós aplicamos uma diferença de potencial para formar esse sistema, né? Assim também como a coulometria, né? Então, mas eles são técnicas exatas, são técnicas precisas, né? E que estão disponíveis aí na comunidade de químicos e afins, né? Bom, e quais são os princípios, né, da eletrogravimetria e da coulometria, né? A eletrogravimetria são reações, né, eletródicas, né, que ocorrem no eletrodo, né, que tem um produto sólido e ele pode ser quantificado, né, através da medição da massa. Então, mesmo princípio da gravimetria. Só que o processo de obter, né, essa massa é diferente do processo, não é espontâneo como o exemplo que eu citei, que nós já discutimos bastante em aula, né, a obtenção, por exemplo, de cloreto de prata, que é uma reação, basta você misturar, você não tem que colocar nenhuma energia no sistema, né. A coulometria nada mais é do que também, né, uma reação eletródica com a formação de um produto sólido ou não, né, enquanto que a eletrogravimetria é essencialmente a formação de um sólido e que ele também, né, vai ser quantificado aqui pela corrente consumida em um determinado tempo, quer dizer, a carga que você consome, né? Essa é a diferença entre coulometria e eletrogravimetria, né? O próprio nome já diz, né? Coulometria, você vem, né, de coulombs, né, de quanto é a carga, enquanto que gravimetria é massa, né, de quanto de massa você produz, né? Então, esses são os princípios, né, da eletrogravimetria e da coulometria. Bom, a eletrodeposição é um processo, né, largamente utilizado, principalmente em pinturas de carros, né, em materiais de arte, assim por diante, talheres, o processo de foliar, né, metais, eles são todos processos de eletrodeposição. Foram a partir dos processos de eletrodeposição que surgiram a ideia de utilizar, né, como ferramenta analítica, porque a deposição, a quantidade de material que você faz, né, eletrodeposita, né, que é nada mais e nada menos um processo gravimétrico orientado numa superfície, né? Como você tem um material metálico, você direciona o potencial e você vai formar, né, todo esse procedimento. Temos ligas, né, como liga de estanho, cobre, antimônio, que você vai recobrir, né, metais e até ouro, né,
Então, esse processo de eletrodeposição. Então, a eletrólise, né, como eu disse, a eletrólise de hidrogênio é algo mais promissor dentro desse processo do ponto de vista, né, de tecnologia, né? Cada vez, quando a crise de petróleo apertar, com certeza desenvolverão eletrodos baratos e eficientes, né? Mas a produção, né, de vários metais, a obtenção desses metais, que eles estão presentes na natureza na forma de íons, né, você consegue fazer uma eletrólise e produzir, né, a partir de sais que ocorrem naturalmente na natureza, obter os metais, né, no seu estado de oxidação zero, né, que você parte de uma oxidação ou de um nível de redução e você vai para zero, que é ele metálico, né? E como eu já disse, já adiantei, né, eletrólise tem uso em química analítica, né? Claro que sim, e são vários os métodos eletroquantitativos, né? Esses dois que nós estamos citando são dois específicos, oriundos, né, da eletrólise, né? E aonde que surgiu esse conceito, né, de eletricidade, de converter matéria aplicando uma corrente, né? Ele é bem antigo, né? E ele veio, o próprio nome, na unidade, ampere de corrente, vem de André Marly, que foi o descobridor, né, do ponto de vista de formular matematicamente esses fenômenos, né, que ocorria, onde ele definiu como uma corrente positiva, né, como sendo o sentido do fluxo das cargas positiva, e embora hoje sabemos, né, que são os elétrons que carregam a corrente, né, em metais, mas nessa época não tinha esse conhecimento e achava que era o contrário, eram as cargas, né, mas é o elétron, né, como eu já disse em aulas anteriores, e elétrons, eles não estão em solução, ele está no material, né? Então, por isso, né, a unidade de corrente elétrica se dá ao nome, né, ampere, né, devido ao sobrenome do André Marly, ampere. Bom, então, o fluxo, né, a corrente no tempo, né, define uma quantidade de carga. Essa unidade, né, que é em Coulomb, também foi em homenagem a outro físico, e daí o nome, né, tanto a coulometria, que vem da unidade de Coulomb, que é quando você está determinando carga, ou a eletrogravimetria, que você está convertendo, né, essa quantidade de elétron numa determinada massa. Então, você tem esses métodos, né, eletroanalíticos, e nós temos uma corrente líquida de uma célula eletroquímica. Se você tem essa corrente líquida de uma célula eletroquímica de duas meia reação compondo uma reação, você vai ter, né, então, um processo de formação e possível quantificar, né, pelas cargas ou pela a quantidade de cargas ou pela quantidade de massa existente naquele evento, né? Bom, a eletrogravimetria e a coulometria são métodos correlatos, né, no quais a eletrólise, né, é realizada por um tempo suficiente para assegurar a oxidação e a redução completa de um analito a um produto de composição conhecida, né? São métodos que você, né, tem uma certa dificuldade, por exemplo, de determinar a reação em fluxo, mas você vai colocar o volume adequado que você precisa de determinar, né, numa célula com volume conhecido, e você vai aplicar esse potencial, né, e depois, se você estiver fazendo uma gravimetria, você vai pesar essa massa, né, ou você vai medir essa carga, né, em uma determinada solução, né? Então, esses dois métodos que são correlatos, né, eles são oriundos do processo, né, de eletrólise, eles resultaram em ferramentas analíticas, né? Bom,
Então, na eletrogravimetria, o objetivo consiste o quê? Determinar a quantidade do analito presente na sua conversão eletrolítica, né? A um produto que depois é pesado, né? Esse produto ele vai ficar depositado no eletrodo. Ele tem uma limitação, né, de concentração, a área de eletrodo, né? Mas é possível e justamente em uma química analítica de traço, né? Não em uma química analítica de abundante, porque você vai ter um depósito muito grande na superfície desse eletrodo. O coulométrico, como eu já disse, né, você vai medir a carga, né, desse sistema, e aí sim a carga gerada em função, né, dessa corrente que está sendo gerada, porque nem sempre, né, às vezes você pode ter um produto que vai ficar no fundo da solução, não no eletrodo, mas o que geralmente você tem, o analito continua em solução, mesmo sendo oxidado ou reduzido, né? Então, assim como as outras técnicas gravimétricas, convencionais, a eletrogravimetria e nem a colorimetria, precisa de calibração, né? Uma vez que ela obedece o quê? A estequiometria, massa formada ou carga produzida. Você não precisa de ter uma curva de calibração, mas sim essas relações, e é possível, enfim, determinar a quantidade baseado nas informações de massa atômica, número de elétrons envolvido na reação. A coulometria você vai ter sempre, né, o número através do número de Faraday, quer dizer, o número de elétrons envolvido, né, na capacidade de redução ou de oxidação dessa espécie, e você vai ter a determinação desse composto. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre, né, a derivação da eletrólise como ferramenta analítica, que é a eletrogravimetria e a coulometria. Muito obrigado.